por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco desta quinta-feira, dia 30 de julho de 2020. Hoje a gente vai falar de bolsa acima dos 105 mil pontos. É isso, né, Kleber? Então, por enquanto é. Por enquanto, agora, 10h20 da manhã, é. A gente teve uma forte alta ontem, depois do discurso que a gente falou, né, que teria a tarde do Jerome Powell com a decisão do Banco Central norte-americano, né? A mensagem foi muito no sentido de continuidade de ajuda de estímulos, com uma política expansionista muito forte por um período mais longo para ajudar a retomada da atividade. E os mercados receberam muito bem. O índice aqui acabou fechando acima dos 105 mil pontos, subiu 1,44 ontem, mas aí com os movimentos de ontem para hoje, a bolsa está um pouco mais volátil hoje, com uma leve queda agora aqui na abertura, mas ainda se mantém, por enquanto, acima dos 105 mil pontos. Muito bom. Já que você tocou no assunto Estados Unidos, também ia colocar que hoje tem expectativa em torno do PIB por lá. Exatamente, e já saiu. Saiu agora às 9h30, né? Boa. Saiu às 9h30, ele foi muito pesado, né? Já era esperado, né? O mercado tinha ali 34% de queda na expectativa e veio com 32,9% de baixa no PIB no segundo trimestre, tá? É a queda mais brusca das últimas 7 décadas aí, é realmente algo, mais uma vez, histórico, né? Que a gente não via há muito tempo e mostra o tamanho do que a gente vem falando todos os dias aqui sobre a questão da atividade econômica, o quanto ela vem sendo impactada por causa da pandemia, né, por causa dos isolamentos e do fechamento das atividades econômicas para tentar reduzir, né, essa disseminação que a gente passa lá nos Estados Unidos e no mundo como um todo, né? Mas realmente o número ele é muito pesado, tá? Essa comparação ela é uma comparação anualizada com o primeiro trimestre desse ano. Tá? Então esse resultado de 32,9 ele vem apresentando o que foi a comparação se fosse anual em relação ao primeiro tri. Tá? Lembrando que no primeiro trimestre a queda já tinha sido de 5%. Sim, então, já vem sobre uma queda, né? Exatamente. Como a mensagem de ontem do Powell e do Banco Central já se antecipou a esse movimento, a gente vê, obviamente, um mercado ruim hoje, até por outras notícias também lá da Europa, que se somam a essa, mas estava dentro do esperado, apesar de muito ruim, por isso que a gente vê um movimento, por enquanto, não tão negativo aí nos mercados. Sim, não impacta tanto por causa da expectativa que tanto a gente falou no episódio anterior. Exatamente. Né? E, bom, não foi só nos Estados Unidos que teve uma queda forte no PIB, a Alemanha também registrou essa queda no segundo trimestre desse ano, o PIB caiu mais de 10%, 10,1%, e lá na Europa, Kleber, esse combinado da queda do PIB alemão, o temor de uma nova onda da pandemia pelo continente e também balanços abaixo do esperado estão afetando as bolsas, né? A gente teve na Alemanha, né, a queda de 10% do PIB no segundo tri, 10,1%. O mercado estava esperando ali algo próximo a 9%, por isso teve essa piora. E, obviamente, pelas preocupações que a gente já detalhou aqui, o mercado europeu vinha realmente com uma queda bastante pesada antes da abertura do mercado norte-americano. A Alemanha vinha caindo ali mais de 2%, sinalizando realmente essa preocupação, porque os investidores tinham uma expectativa de uma recuperação um pouco mais rápida, de um resultado um pouco melhor do que veio. E por aqui a gente saiu o resultado do IGPM. Como foi? Foi bom? Foi ruim? Então, o IGPM é algo que a gente vai voltar aqui para detalhar. Hoje a gente vai passar só o número, que é realmente um número que na segunda-feira a gente falou sobre a projeção do relatório Focus, onde os analistas já apresentavam ali um número que realmente foi surpreendente do ponto de vista, né, de comparação, por exemplo, com o IPCA, que é o índice oficial do governo, né, para a inflação. Mas o GPM em julho subiu 2,23%, segundo a FGV.
Tá? O número ele vem realmente num acumulado muito pesado, já de 6,71 só em 2020. Nos últimos 12 meses ele subiu 9,27. A gente sabe que o IGPM é o índice oficial, né, conhecido como o índice que reajusta os aluguéis. Né? Isso. E a gente fala muito aqui da parte de investimentos, então, claro que o IGPM tem impactos diversos na economia e também nos investimentos. Mas quando a gente fala, por exemplo, de fundos imobiliários, a gente pode ter duas visões aqui, né? A primeira visão em relação ao mercado imobiliário para o IGPM, por exemplo, é que no reajuste dos aluguéis seria interessante porque você pode ter um aumento dos preços dos aluguéis, o que aumentaria receitas recebíveis dos proprietários, logicamente dos fundos que são proprietários desses imóveis poderia ter uma melhora. Na contrapartida, o mesmo motivo pode ser muito preocupante, porque você pode ter um aumento de custos e com isso um aumento de vacância pelas empresas e as pessoas não conseguirem manter seus contratos de aluguel. Né? Então, isso é um dos impactos, só para trazer um exemplo do quanto o IGPM pode ser relevante diretamente nos investimentos, fora toda a cadeia que ele vai impactar, né? Aqui a gente está sendo super simplório para trazer um exemplo aqui, que depois a gente vai detalhar um pouco mais, até num episódio que eu acho que vale a gente trazer uma abrangência maior para o IGPM, e dessa diferença de juro real que a gente fala de negativo, né? O IPCA Sim. já pode trazer, no médio prazo, um juro real negativo. Se comparado com o IGPM, que não é o índice oficial para comparação de juro real, a gente está muito distante, então, da taxa de juros. Ou seja, tem bastante coisa para a gente discutir sobre isso, Rê. Boa, vamos preparar essa discussão, então, essa aulinha. Vamos sim. Muito bom. Bom, vamos agora falar de ações, Kleber? Vamos, que eu estava ansioso por isso, Rê. Ainda bem que a turma veio hoje. Calma o coração que chegou a hora. Porque, gente, muita coisa mudou desde a última vez que a gente dedicou o episódio inteiro ao comportamento da Bolsa de Valores. Lá em abril, ainda foi o primeiro mês do podcast, a gente já está no episódio 83. E lá na época, a Bolsa estava bem longe dos 105 mil pontos que o Ibovespa alcançou agora. E para isso a gente convidou o Fábio Perina, que é estrategista de ações da Itaú Corretora, e o Márcio Kimura, que veio também da outra vez, e é gerente de mesa de operações da Itaú Corretora, para a gente fazer essa retrospectiva e mostrar um pouco o que mudou e o que vem pela frente. Além disso, ao que os investidores e as investidoras devem ficar atentos daqui para frente. Bem-vindos, Fábio, Márcio. Obrigado, Renata. Obrigado pelo convite. Bom dia, Renata, Kleber. Obrigado pelo convite novamente. Bom dia, Perina, Márcio. A gente que agradece. Obrigado aí mais uma vez por virem falar com a gente aqui. E acho que a gente tem bastante assunto, né, Rê, para falar. Desde o mês de abril aqui, quando a gente teve o Kimura com a gente, né, junto com o Jorge Gabrich na época, né, falando sobre como que estava o mercado logo depois ali de todo o impacto, daquele primeiro impacto muito forte que a gente teve entre o mês de fevereiro, principalmente no mês de março, né, e a gente queria entender de vocês agora, de abril para cá, vocês vieram no dia 16 de abril, né, o que tanto mudou de lá para cá, né, para essa recuperação tão forte, saindo ali da época de próximo dos 80 mil pontos para esses 105 mil que a gente está falando agora. Legal, então vamos lá, Kleber. O que aconteceu é o seguinte, naquele momento, depois do susto, né, que a gente viu em março, os mercados naquele momento ali em abril começavam a discutir, tanto Europa, Estados Unidos, como seria o processo de reabertura. Nós tínhamos muitas incertezas por conta da recuperação, como ia ser, né, se ia ser V, se ia ser U, se a CW, ou seja, a velocidade da recuperação da economia. Naquele mesmo momento, naquela época, o que nos chamava já a atenção é que o e-commerce deveria ser ali, seria uma boa saída de vendas para as companhias, então já começava a chamar a atenção. Naquele momento, a gente já via movimentos de recuperação das ações de Amazon nos Estados Unidos, Via Varejo, Magazine Luiza e B2W, por aqui já chamava a atenção dos investidores, principalmente com uma saída para o isolamento que a gente vinha acompanhando. Naquele momento também a gente já tinha um compromisso, como ontem foi reforçado pelo próprio Fed, né, dos bancos centrais e governos na questão de dar todo o suporte. E aí nós vimos de 80 mil e 100 mil pontos, o que acrescentou nesse cenário? É importante o investidor ver qual foi o salto, né, que nós tivemos. Primeiro, nós começamos a ter avanços nos estudos de vacinas, progressos, né? Tivemos lá a Moderna, a Sinopharm, a AstraZeneca anunciando, né,
sucessos nas fases de testes. E de lá para cá isso vem acontecendo, fase 1, fase 2, agora já entraram, muitas delas já entraram na fase 3. Também tivemos a reabertura, né, a reabertura das economias, então as economias já voltando às fases, né, implementando as fases de reabertura. É importante a gente destacar também o avanço, tanto na questão de tratamento do Covid-19, como na estrutura, né, para esses tratamentos. Então, tudo isso a gente viu ao longo desses 3, 4 meses ali, adicionando também os suportes financeiros, os diversos estímulos que os bancos centrais ao redor e governos ao redor do mundo vêm fazendo para dar o suporte nas economias. E também a gente já começa a ver, e esse é um ponto importante, a gente já começa a ver os resultados disso, né? Vindo com os resultados ali superando, muitos deles superando as estimativas dos analistas. Isso, acho, só para complementar aqui o Fábio, esses estímulos dos bancos centrais, tem muito dinheiro no mundo, né? As taxas de juros próximas de zero, eu diria, na boa parte dos bancos centrais dos países desenvolvidos e dos países emergentes. E é interessante, aqui no Brasil, a gente está nos menores níveis de taxa Selic também, e isso tem impulsionado muito a atratividade do mercado de ações para as pessoas físicas. Uma coisa que tem surpreendido muito de lá para cá, já estava apontando isso com os números de março, mas se consolidou em abril, maio, junho e julho, é o volume que a pessoa física está transacionando no mercado e as compras líquidas. Para se ter uma ideia, até o momento, no ano, as pessoas físicas já compraram 40 bilhões de reais. E eu diria assim, as pessoas físicas deram um show aqui, deram um olé nos investidores estrangeiros, que tiraram no ano mais de 80 bilhões de reais aqui do mercado brasileiro, e a gente viu o que aconteceu, eles foram tirando, tiveram fluxos muito fortes de saída em março, principalmente, os estrangeiros tiraram 24 bi, as pessoas físicas foram lá e compraram 17, depois em abril mais 7, depois em maio mais 2, quer dizer, as pessoas físicas aqui realmente fazendo um movimento diferente do passado, que em momentos de muito estresse, a gente via as pessoas físicas saindo, e nesse momento agora é ao contrário, as pessoas físicas entrando, aproveitando as oportunidades, e aí muito disso tem a ver com esse estímulo monetário, né, que o Banco Central Brasileiro também está fazendo. Então isso aqui acho que é um número bastante interessante. Márcio, deixa eu fugir um pouquinho, Rê, a gente não combinou essa, mas é que realmente chama muita atenção esse movimento que você trouxe para nós, que assim, ele além de histórico, ele é inesperado, né? Ninguém imaginava isso. A gente pode falar então que além de falta de alternativas de prêmio, etc., a gente tem um amadurecimento do investidor em relação à renda variável no Brasil, ou pelo menos o começo desse movimento do investidor entender um pouco melhor essa dinâmica? Bom ponto. Oi, Cláudio, eu acredito que esse amadurecimento está começando sim, além desse movimento, sem dúvida, importante de taxa de juros baixas, com menos oportunidades na renda fixa do que tinha no passado, né? Se a gente falar em taxa de juros a 10%, é muito mais simples você deixar seu dinheiro num CDB, né, num produto mais conservador. Quando a gente fala em taxa de juros de 2%, isso estimula o investidor a vir para o mercado de ações. Mas não é para qualquer investidor, né? Não é assim, eu vou lá e compro uma ação e depois essa ação eventualmente pode cair 10, 15, 20% e aí como que fica? Mas esse investidor, a gente vai vendo graus de amadurecimento de vários investidores, a gente na mesa de operações tem visto isso, os investidores com muito mais sobriedade nesse momento, né, em pensar. Eu acho que todo o trabalho que nós do Itaú estamos fazendo em relação a especialistas, vocês aqui trazendo muita informação, muita análise nos podcasts, nas lives, isso tem ajudado muito os investidores a tomar uma decisão muito mais consciente, né, do que eles precisam fazer e como que eles podem entrar nos mercados um pouco mais arriscados. Não só o mercado de ações, mas também fundos multimercados, enfim, os próprios fundos de ações. Eu entendo aqui que o auxílio, o apoio do banco, o apoio do Itaú nesse direcionamento de profissionais aqui, nós, vocês, enfim, todos os especialistas de investimentos que a gente tem,
estão ajudando muito o investidor a ter esse amadurecimento. Boa, valeu. Que legal esse contexto, né? Porque acho que também encoraja um pouquinho, né? Quem tá com vontade de investir, tá vendo que tem muita gente tomando coragem para começar, né? É um bom incentivo. O mercado passa a ganhar mais credibilidade, né, Rê? O investidor começa a ficar mais confiante em manter as posições. É muito legal. Com certeza. E eu vou complementar aqui que a gente ganha um perfil de investimento na Bolsa diferente do perfil do passado, onde as ações, né, eram concentradas em grandes investidores, né, nos institucionais e investidores estrangeiros. Hoje, com essa pulverização do mercado, a gente está falando, ainda é pequena, mas assim, a gente está com 1 milhão de novos investidores, pessoas físicas na Bolsa. Isso permite que a gente tenha talvez menos aquela volatilidade absurda que a gente vê em momentos talvez um pouco mais nervosos, porque não é meia dúzia de grandes investidores despejando uma quantidade enorme de ações e aí acaba derrubando o preço, né, fortemente. A gente tem uma pulverização maior e isso deve ajudar a gente, inclusive no nosso mercado de capitais, se desenvolver mais à frente. Perfeito. E, Márcio, Fábio, que cenário a gente tem hoje? Lá atrás, o foco era muito Europa, porque onde o vírus se disseminou antes aqui do Brasil, e agora, em relação à pandemia e impactos, o foco é Brasil e Estados Unidos. O que vocês destacam no cenário atual que o investidor tem que observar? O temor com a nova onda? O que é? É um bom ponto esse, Renata, que a gente também está de olho. Tem uma diferença aqui, tá? Então, quando a gente viu, por exemplo, Europa e China, eles tiveram... A China um pouco menos, mas a Europa teve ali um surto muito grande, mas a forma ali do isolamento foi, logo em seguida, foi muito mais intensa, né? Nos Estados Unidos e Brasil, o que a gente está vendo hoje, embora os números de novos casos ainda continuam altos, o que a gente tem percebido, né, é que existe uma diferença entre estágios de regiões. Então, tivemos num primeiro momento nas grandes metrópoles o surto avançando e esse ciclo avançando, aumentando o número de casos e começou nessas primeiras cidades uma queda. Enquanto que outras cidades que não tiveram contágio num primeiro momento começaram agora a aumentar os números de casos. Então, no resultado final, a gente vê um número alto, mas a gente já vê um avanço, né, um número baixo, queda, nas cidades iniciais que tiveram antes. Então, esse é o grande ponto que a gente olha, e quando a gente vê para um risco de segunda onda do coronavírus, ela é tratada como um risco e não vemos esse número alto de novos casos como um cenário, tá? Então esse é um ponto importante que os investidores estão olhando e que neste momento suporta esta visão. Com relação, avançando agora, parte de cenário, juros, como a gente já comentou aqui, juros baixos ao redor do mundo, a gente vê o compromisso ainda de bancos centrais, e uma perspectiva já, olhando para frente, de vacina, de poder trazer isso para a população, que daria suporte para uma volta ao normal da vida, né, no mundo, né, as pessoas poderem sair sem ter aquele receio e tudo mais. Então, essa perspectiva fez com que a gente já revisasse o Ibovespa para o final do ano que vem. Então, nossa nova estimativa para o Ibovespa passa a ser 118 mil pontos, e a gente baseou isso em 3 pontos principais, tá? Que eu quero deixar claro aqui para todos. Primeiro, quando a gente olha já para 2021, 2022, a gente já vê uma revisão positiva de resultados em alguns setores que têm pesos no Ibovespa, grandes pesos. Por exemplo, commodities e finanças, né? Serviços financeiros. Segundo ponto, taxa de juros, como já foi comentado, globalmente traz um declínio marginal ali na taxa de risco, um pouco mais baixa, né? Porque não falta de atratividade, como a gente já comentou. E o terceiro ponto, como já foi comentado, inclusive pelo Márcio, a migração contínua de renda fixa e de poupança para ações, né? Que leva também um certo... você dá uma reprecificada no valor das ações no curto prazo.
E para finalizar esse tema, eu queria chamar a atenção, quando a gente olha para frente, o que a gente vê aqui de recuperação, nós dividimos o Ibovespa em 3 grandes grupos, tá? Para o investidor ficar atento e entender um pouquinho como a gente diferencia. Quando eu falo que lá na frente a gente vê uma grande recuperação do Ibovespa para 118 mil pontos, setor de commodities a gente vê impactado ali principalmente de recuperação de impairments, né, que seriam aqueles resultados não recorrentes que agora não tem mais. Tivemos muito no primeiro trimestre aqui ajuste por conta de hedges, então a gente entende que não vai ter mais daqui para frente, então uma recuperação no lucro de commodities. Bancos tem a questão de provisões, a gente entende que ao longo do ano que vem esses números tendem a ser menores, mas o grande destaque aqui, a grande aposta mesmo, e até por conta do grande impacto que tiveram, vem no setor doméstico. Isso é importante o investidor. Então, as lojas, o comércio, os serviços que ficaram parados, esses sim vão ter uma grande retomada, porque a base comparativa é muito baixa. Então, esse é o ponto principal e é dessa forma que a gente enxerga o cenário atual, destacando o setor doméstico. Muito bom, Márcio. Vai lá, Perina. Desculpa, Kleber. Vai lá, Kimura. Te interromper aqui, mas só para complementar o que o Perina está falando aqui sobre bancos e setor doméstico. Hoje a gente até viu, saiu aí o resultado do Bradesco, né? Bancos acho que é uma área aqui que ficou bem para trás aí nessa recuperação, né? Acho que é uma preocupação exagerada, talvez exagerada, mas uma grande preocupação de todo mundo em relação aos provisionamentos, a inadimplência, né? Que a gente está vendo, mas deve continuar vendo por algum tempo. Mas o resultado do Bradesco hoje mostrou uma queda bastante forte, né, no índice de inadimplência, apesar um provisionamento muito grande, mas uma queda da inadimplência corrente, até em função aí daquelas postergações, né, de vencimentos de crédito para mais 90 dias, enfim, eles fizeram várias ações em relação a isso. Mas é um setor que a gente precisa ficar bastante de olho, bastante atento, né? A gente sabe que bancos, ao longo das últimas 4 décadas, passaram por diversas situações bastante desafiadoras, vários planos econômicos, situações muito difíceis, inclusive em 2008 foi o centro da crise, né? Não aqui no Brasil necessariamente, mas ao redor do mundo, e a gente sabe que a capacidade de adaptação deles, a capacidade de gerar resultado, gerar valor é muito grande, né? Então a gente já vai vendo o resultado do Bradesco, estão se protegendo em relação ao balanço, a gente já está vendo questões de corte de custos, então acho que é um setor bastante interessante aí para ficar de olho. Muito, muito interessante e super importante, né? Que bem como você falou, apesar de dúvidas ou algumas análises recentes sobre o setor e as instituições, a gente ainda vê o porte dessas companhias mesmo durante todo esse problema que a gente passa, apresentando um lucro muito menor. Mas no final do dia é um lucro e um resultado realmente ainda muito forte se comparado com a economia como um todo, né? A gente estava acostumado a ver, que a gente está mal acostumado com os resultados, né? Os resultados sempre vindo crescimento de 2 dígitos, e quando a gente vê um resultado um pouco mais tímido, todo mundo se assusta, mas assim, é um lucro, né? Assim, quando a gente olha, a maioria das empresas estão lutando para conseguir ficar do 0 a 0, os bancos ainda continuam dando lucro. Exatamente. O 0 a 0 já é bom num cenário desse, né? E a gente tem, assim, a Vale agora revertendo lucro de maneira realmente muito forte, né? O Pão de Açúcar apresentando um número também, dado o cenário, muito positivo, apesar de uma pequena queda. Ou seja, a gente tem aí vários setores que têm mostrado sim que tem uma gestão, que a gente falou um pouquinho ontem aqui sobre gestão, né, das companhias. Então, que é super importante, que a gente sabe o quanto vocês avaliam isso também na hora de tomada de decisão, de colocar um papel na recomendação. E aí, Perina, falando de recomendação, a gente tem a Top 5 aí, como a gente pode chamar o nosso carro-chefe, né, das carteiras diversas que a gente tem aqui, recomendada para os clientes, né, para os investidores. Vocês tiveram necessidade de fazer muitas mudanças nesse período na Top 5? Como tem sido a gestão da carteira? Boa pergunta, Kleber. Então, o que aconteceu? Tá? Nós tínhamos um cenário no começo do ano, fomos pegos de surpresa pela forte queda de março, e ali o cenário mudou, tá? Então, no começo de abril ali, nós precisávamos, era uma nova realidade, e nova realidade exige
novas atitudes. E aí, naquele momento, o que a gente tinha do que a gente comentou? China já era uma referência no processo de retomada. Então, na nossa preocupação naquele momento era estar exposto ao mercado global, nós incluímos Vale e também, como a gente já comentou, o e-commerce. Então, nós colocamos na carteira naquele momento o Magazine Luiza. De lá para cá, começamos a migrar para uma exposição de retomada, incluindo BR Distribuidora, incluindo Lojas Renner, até chegar a esse ponto, por exemplo, no meio de junho a gente trocou o Magazine Luiza, depois da oferta da Via Varejo, a gente entendeu que tinha espaço para um fechamento de valuation, né, da Via Varejo se estender um pouquinho mais ali, se aproximar mais do valuation da Magazine Luiza, nós trocamos, tivemos muita felicidade. Então, só para contextualizar aqui, Magazine Luiza, nós conseguimos recuperar ali, né, vamos dizer dessa forma, tivemos uma valorização de 75 de ganho. Na Via Varejo, nós retiramos a semana passada mais 40, então foi boa parte ali que a gente conseguiu essa recuperação na carteira, foi por conta do e-commerce que a gente conseguiu surfar. E agora, como eu já comentei, como a gente já olha para o mercado esperando já uma reabertura, mas né, na expectativa já da vacina começar a ser produzida para que a vida ao normal, vamos dizer assim, volte, né, ao redor do mundo, e essa é a nossa expectativa e nossa torcida, faz mais sentido na nossa visão estar exposto mais à doméstica. Então é nesse sentido que a gente fez, a gente está posicionado na carteira nesse momento. Então a gente está, o perfil de um modo geral, num cenário de crise, a gente tem procurado algumas características. Primeiro, empresas bem posicionadas em seus segmentos. Por quê? Porque a gente entende que os mais fracos podem ficar alguns pelo meio do caminho, e essas empresas bem posicionadas, com sólido balanço, tem grandes condições de sair de uma crise mais fortalecida, ganhando market share. Então, esse é um pouco do perfil para o investidor entender um pouquinho. Então, a gente tem aqui, no segmento de doméstico, quando a gente vê uma boa recuperação de lucros, a gente tem Lojas Renner, EZTEC e BR Distribuidora. Lojas Renner é líder ali na posição de varejo, tem sucesso nas últimas crises, então a gente entende que o management é bem capacitado. O mesmo se aplica para a EZTEC, né? Construção civil, os dados de construção civil têm se mostrado resilientes e até melhores do que a gente tinha estimado. Inclusive, só para dar um número aqui, o número de novos empréstimos cresceu quase 30% no primeiro semestre, então suporta isso. E BR Distribuidora, a questão de combustível e mobilidade. Na parte de bancos, a gente entende por ser um valuation um dos mais baratos da Bolsa. Só para você ter uma ideia, Banco do Brasil é um dos grandes bancos mais baratos da nossa cobertura aqui, está negociando preço-lucro para 2021 abaixo de 7, né? Negocia valor patrimonial abaixo de 1, está 0,8, com o fechamento de ontem. E a gente continua exposto em commodities, né? Que também, por via JBS, que a gente entende pela exposição global, líder no seu segmento, distribuição geográfica bem interessante, e dessa forma a gente procura ter uma carteira equilibrada, mas já com um direcionamento um pouquinho mais para o segmento doméstico, tá? Na expectativa ali de que os resultados do segundo tri e do terceiro tri começam a dar uma clareza maior para os investidores. Muito bons. Muito Isso bom, é bom para quem nos ouve anotar, né, Kleber? Anota e acompanhar. Aí a recomendação, acompanha, é verdade. E assim, só para complementar essa parte para o investidor, né? Qual que é a grande vantagem, né? A diferença dos fundos de ações é que nos fundos de ações você tem cotas de um fundo que se posiciona no mercado de ações. Super válido, a gente tem várias recomendações e tem gestores excelentes, não tem nem o que falar. É um dos instrumentos. O outro instrumento, que é esse daqui que o Perino acabou de explicar, para o investidor que ainda está começando, é onde você realmente se torna acionista da companhia. É daquele episódio lá que o professor apresentou como que o Warren Buffett trabalha, né, a sua vida inteira.
dessa forma, né? Onde o investidor ele entra direto como acionista, onde ele tem, por menor que seja, alguma voz ali, mesmo como um super minoritário, mas ele tem uma participação, ele tem recebimento de dividendos direto, e principalmente ele acompanha o desenrolar da gestão das companhias pelas análises que a corretora, no caso aqui, fazendo as recomendações, faz. Então, para aquele investidor que quer investir em ações de fato, é um baita de um canal, é uma carteira que tem um histórico excepcional. A gente não está vendendo aqui porque ela é boa em relação àquilo que a corretora faz, mas é porque realmente o resultado dela, efetivamente, para o investidor, é muito positivo. Não, e é legal... Então, quem começa, Kleber, investindo na bolsa e quer entrar via carteira Top 5 também é bacana porque os relatórios que as equipes fazem, o Fábio e as equipes dele toda, eles trazem os argumentos, eles trazem o detalhe do porquê aquela ação está na carteira. Então, para quem está começando é legal porque vai aprendendo também. Para onde eu olho, o que eu devo observar se eu quiser investir numa ação que, por exemplo, não está aqui. O que os estrategistas veem quando eles selecionam as ações para estarem numa carteira Top 5. Então, é legal também como aprendizado para quem está iniciando essa jornada de investimento na Bolsa, né? Isso aí. Bom, para a gente ir para a última parte aí da nossa historinha, a gente falou de retrospectiva, a gente falou de cenário atual, da recomendação da corretora para investimentos em ações. E agora, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho, Fábio e Kimura, de como é que vocês estão enxergando, ou melhor, para onde os investidores e as investidoras devem olhar em termos de riscos desse momento que a gente está vivendo, até um pouco para frente. O que vocês enxergam como risco e talvez como boas oportunidades que o pessoal deve ficar bastante atento agora? Não é só a parte boa, né, Rê? Vamos lá, Perina, explica aí quais são os problemas, cara. Vamos lá, então, é verdade. O ponto principal é que a gente sempre fala, mas é na hora da queda que a gente, infelizmente, sente a dor, né? Bolsa é variável e a gente é uma renda variável onde a gente precisa entender, fazer ali, qual que é a gente costuma dizer assim, qual que é o limite de estresse, né? Onde estão os riscos ali para eu começar a ficar atento de que alguma coisa durante o caminho pode mudar. Então, eu trouxe aqui alguns pontos, tanto da parte global como da parte interna aqui para a gente discutir. Primeiro, eu acho que o principal de todos é a questão da segunda onda. Embora nós temos avanços na vacina, ainda não dá para dizer que o mundo passou que coronavírus é um tema do passado. Não é. As coisas ainda precisam estar mais claras, a população, a gente precisa entender que as vacinas que vão ser produzidas vão ter, de fato, a efetividade. Então, esse é o ponto principal que eu analiso, que os investidores precisam estar atentos. Como você monitora isso? Os dados diários das regiões que a gente vem acompanhando, inclusive Itaú, nós, toda quarta-feira, temos um relatório para isso, a parte macro faz um estudo para isso, como que está a evolução, então a gente acompanha de perto esse risco. Segundo risco que eu trago aqui, já é um risco um pouco mais antigo, que é China e Estados Unidos, né? Aquela questão o grande risco aqui do mercado, que o mercado entende, é aquele acordo comercial firmado lá atrás ser quebrado, né? O mercado entende que isso é super importante, principalmente agora que os mercados precisam de ajuda um do outro para ter um movimento de recuperação. Nós tivemos ali um certo atrito recentemente com relação a fechamentos de consulado. Por sorte, as coisas pararam por ali. O mercado fica bem atento se pode, em algum momento, esbarrar numa quebra desse acordo. Então, esse é um risco também que pode atrasar na recuperação. Um outro ponto que é importante o investidor ficar atento, que até o momento só está no radar e ainda não entrou muito em pauta, é a questão das eleições norte-americanas, que deve trazer uma forte volatilidade. Por que isso? Tá? Existe um risco de que um candidato democrata possa aumentar os impostos corporativos, que lá atrás o Trump, no começo do mandato, baixou. Então, isso pode trazer um impacto negativo para o mercado acionário. Então, esse é um risco que o mercado avalia e vai ouvir de perto os discursos do futuro presidente, né? Esse é um ponto que, à medida que vai chegando a reta final, o investidor precisa estar atento nisso. E agora, para o cenário doméstico, para a gente encerrar aqui, o coronavírus aqui vai trazer consequências na parte fiscal para o Brasil, e não só para o Brasil, para o mundo, mas estou falando do Brasil, tá? E o que os investidores, o que o mercado está atento?
Nós temos uma perspectiva de que as coisas tendem a recuperar, a economia tende a recuperar, mas o principal pilar disso tudo é o teto de gastos. Então, o teto de gastos em 2021 precisa estar mantido. Então, o mercado, por exemplo, precisa ter a confiança de que o governo está fazendo os esforços necessários, né? Tudo bem, o mercado entende que neste ano é uma coisa fora da curva, são necessários os gastos, mas que já em 2021 o governo está comprometido com a agenda de reforma e com a austeridade fiscal. Então, esse é o base de pilar. É a base do pilar aqui que a gente entende que sustenta o crescimento que o Brasil, por exemplo, a dívida não explode, a dívida volta, embora alta, né, por conta dos gastos, mas ela volta. Então, mais um ponto que eu quero chamar a atenção aqui, como que o investidor pode ver? O avanço, por exemplo, da reforma tributária, agora na Câmara, no Congresso, é uma sinalização positiva para o mercado de quê? De que o governo está empenhado com este compromisso. Então, esse é um ponto importante que nós precisamos monitorar. É claro que não vai ser de um dia para a noite que a gente vai receber uma notícia, mas são pontos que a gente precisa ir acompanhando a evolução. E assim, o Fábio está trazendo riscos. Acho que a gente está num momento ainda bastante sensível de mercado, com talvez os riscos nesse momento maiores, assim, né, mais latentes do que em qualquer outro momento normal de bolsa. Aqui para o lado do investidor, é super importante primeiro ele avaliar o seu perfil de investidor, né, o seu perfil de investimentos. Assim, a renda variável, como o Fábio disse, é renda variável, ele oscila, hoje sobe 2, amanhã cai 2, o investidor precisa ter o estômago para conseguir suportar essa volatilidade, nessas oscilações de preço ao longo do tempo. Então é muito importante que a primeira coisa que o investidor precisa fazer é analisar o seu perfil. A segunda também, super importante, vocês comentam muito, né? O Martim aqui traz muito sobre a questão da reserva de emergência. Tem que ter aquela reserva de emergência. A ação não é reserva de emergência, porque se você precisar de capital em um curto espaço de tempo, eventualmente você pode perder o recurso, né, ter que sacar com prejuízo e depois o mercado voltar. Isso aqui, ação é um investimento de longo prazo, apesar de você poder fazer movimentações e trocas de posições ao longo do tempo, mas é um investimento de longo prazo. Então, o investidor precisa ficar bastante atento a isso. Apesar, né, a gente olha aí, Selic a 2%, a gente está vendo um monte de investidor vindo para a Bolsa, mas é sempre, vocês comentaram, a Renata falou bastante, o Kleber também, o aprendizado, né? Assim, a Bolsa não é cassino, né? Já ouvi muito cliente falar sobre isso. A Bolsa não é clássico, né? Infelizmente, né, Márcio? Exatamente, Sim. É um clássico. Mas não é, né? A gente sabe, assim, Bolsa tem fundamento, a gente sabe que quem investe com consciência, sem os vieses, né? A gente tem que tentar tirar os nossos vieses, principalmente aquela coisa do impulso de, nossa, eu vou agora porque eu não consigo, eu quero rentabilizar mais e depois se arrepende no futuro. Então é super importante o investidor aprender a operar na bolsa, aprender como que funciona o mercado, né? Os relatórios trazem muito a informação. Você comprar uma ação, compra pouquinho primeiro, você começa a se interessar sobre o mercado, como que funciona esse mercado, como que é o pagamento de um dividendo. Então, tudo isso faz parte desse amadurecimento que vem acontecendo no mercado, mas é muito importante que os investidores, né, que nossos clientes que estão ouvindo aqui, se atentem a isso, porque, como o Fábio comentou, existem riscos importantes à frente. Esses riscos, a gente sempre pondera os riscos versus o retorno, a gente entende até depois da revisão que a gente fez, que o retorno hoje é mais interessante do que a probabilidade desses riscos acontecerem, mas os riscos estão aí e podem levar a eventualmente a gente ver novas oscilações negativas. Então o investidor precisa se atentar a esses fatores aqui antes de entrar de cabeça aí no mundo de ações. Mas para aqueles que têm apetite, que têm reserva de emergência, é um mundo muito bacana, muito legal de aprender, de conhecer novos investimentos. Tem muita empresa boa no mercado, tem muita coisa boa que dá para a gente rentabilizar muito bem nossas carteiras. Perfeito, ótimas dicas, Kimura. E é impressionante, você tocou na questão do perfil, o quanto os perfis de investidor se colocaram à prova nessa crise, né? O quanto o cara que investe em bolsa
se ele tentou arriscar mais do que ele podia e não aguentou. Isso ficou muito evidente. É num momento como esse que acho que as pessoas entendem a importância e por que a gente fica falando tanto toda hora sobre respeitar seu perfil, né? Exatamente, isso é a nossa diligência, né, a importância da preocupação que o Itaú tem em colocar toda a sua força de analistas, né, os seus colaboradores aqui que lidam com o cliente, que fazem comunicação, de sempre ressaltar, olhar o perfil de investidor, de, né, o cliente enxergar se ele não precisa desse capital no curto prazo. Então é muito importante, Renato. Acho que isso aqui isso é um trabalho muito forte que os especialistas de investimentos fazem e a gente precisa estar muito atento. E isso daqui vai gerar ganhos futuros para o cliente, né? Se a gente fizer bem feito esse primeiro trabalho de análise, o cliente fizer isso, ele vai se beneficiar no futuro. Perfeito. Gente, muito obrigada pelo papo, acho que foi muito rico, foi muito legal trazer essa visão diferente depois da gente ter falado de um período de queda e agora trazer esse período de retomada do índice e tudo que vem junto com isso para explicar também toda essa oscilação, essa volatilidade, as oportunidades. Vamos fazer isso mais vezes. Obrigada, Fábio, obrigada, Kimura. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Eu também agradeço aqui a oportunidade de estar de volta. Só para finalizar aqui, eu queria também, quem tiver interesse, todos os dias a gente faz ali no canal do Itaú Corretora também, às 9h45 no YouTube. Eu estou ali debatendo as dúvidas e falando de cenário diariamente às 9h45 e também às 16 horas. Agradeço mais uma vez e um grande abraço. Muito legal. Fica o convite, então, para quem quiser acompanhar e tirar suas dúvidas também. Maravilha. Obrigado, gente. Valeu, Márcio. Valeu, Perina, mais uma vez. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Estendam os nossos cumprimentos aí para todo o time da corretora. E se vocês tiveram aí 3 meses para voltar aqui, nesse período a Bolsa subiu mais de 30%, a gente torce que vocês continuem pé quentes e quando voltarem a gente tenha mais notícias positivas aí para o investidor. Boa. Mas parabéns pelo trabalho. Obrigado mais uma vez. Com certeza. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Para vocês que estão nos ouvindo, não esqueçam de acessar o canal da corretora se tiver alguma dúvida, tirar suas dúvidas com o Perina. E também hoje tem live às 5 da tarde no Instagram e no YouTube do Personalité para falar sobre o raio-x do investidor brasileiro. Onde será que você está dentro desse mapeamento? Vai lá conferir. Protejam-se, cuidem-se. A gente está de volta no próximo episódio, nessa sexta-feira. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.